Oi, gente, tudo bem? Por que quando temperamos uma salada, depois de algum tempo, ela murcha? E por que o bacalhau ou a carne seca fica lá no mercado, fora do ambiente refrigerado, sem problema nenhum de estragar? Você já se perguntou por que isso? Bom, hoje nós vamos aprender aqui um fenômeno chamado osmose, que consiste no seguinte: a osmose é um fenômeno, um processo onde a água ela vai se movimentar do ambiente menos concentrado ou do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Bom, e esse movimento ele só vai ocorrer, só vai acontecer devido às diferenças de concentrações do soluto presentes nos meios, tanto interno quanto externo. Vamos ver aqui, pessoal, então, como será o comportamento dessas células quando submetidas ou quando colocadas em diferentes meios. E eu tenho três meios. São o meio isotônico, uma solução isotônica, um meio hipotônico e eu tenho um meio hipertônico, né? Uma solução hipertônica. Bom, vamos considerar uma célula animal, uma hemácia. Então, aqui a gente tem um esquemazinho de uma hemácia no meio isotônico, aqui uma hemácia no meio hipotônico e aqui uma hemácia no meio hipertônico. Beleza? Vamos analisar a situação. A osmose, nós já falamos, é um fenômeno onde há um movimento da água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Beleza? Então, vamos lá. A água, então, ela vai sair do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Vamos analisar nessa situação isotônica. Por que é isotônico? Olha só, vamos considerar os solutos. O que é soluto? Soluto é aquilo que está dissolvido num solvente. No caso, o solvente seria a água. O soluto poderia ser um sal, poderia ser um açúcar, tá? Vamos imaginar que aqui o soluto que nós estamos falando aqui fosse açúcar, tá bom? Vamos considerar que fosse açúcar. Então, eu tenho, nesse caso, o meio intracelular, né? Está dentro da célula, e o meio extracelular fora da célula, beleza? No meio intracelular, eu tenho 3 moléculas de açúcar. Repare só, está de verdinho aqui, ó. 1, 2, 3. No meio intra e no meio extracelular, eu também tenho 3 moléculas de açúcar. Então, a quantidade de solutos no meio intra e no meio extracelular, elas se equivalem, certo? Quando isso acontece, ou seja, quando eu tenho a concentração de solutos em equilíbrio, tá? Eu vou ter um meio isotônico, portanto, a quantidade de água que entra na célula, setinha aqui, ó, água entrando na célula, e a água que sai da célula, setinha aqui, ó, saindo água da célula, vai ser igual. Então, a célula não vai perder nem ganhar água, porque vai estar no meio isotônico, tá? Em equilíbrio, beleza? Tranquilo isso aqui? Então, eu tenho a minha hemácia toda normal, não está acontecendo nada com a minha hemácia, tá? A célulazinha ela está normal. Vamos pensar agora na hipótese de eu mergulhar essa hemácia, essa célulazinha aqui animal, no meio hipotônico. Primeiramente, vamos ver o que é o meio hipotônico. O meio hipotônico é onde eu vou ter uma contração de soluto menor, beleza? Então, quando ocorrer isso, eu mergulhar essa hemácia no meio hipotônico, ou seja, onde a concentração de soluto é menor, repara só que aqui eu tenho uma moléculazinha de glicose e dentro da célula eu tenho 3 moléculazinhas de glicose. Essa célula ela vai ganhar água por osmose, tá? Então, a água vai atravessar a membrana semipermeável dela, tá? E ela vai ganhar água por osmose, tá? Porque, como você sabe, osmose é um processo onde a célula, ou melhor dizendo, é um processo onde há um movimento da água, né? Do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, se eu mergulhar
Essa hemácia no meio hipotônico, ou seja, onde a concentração de soluto é menor em relação à célula, ela vai ganhar água e vai inchar. Repara só como ela está bem inchadinha aqui, até diferente da célula normal. Olha, ela ganhou água, podendo se romper, porque ela vai ganhar muita água, e aqui não tá, o desenho não está mostrando ela se rompendo, mas essa membranazinha dela aqui, a membrana plasmática, vai se romper, vai destruir a célula, vai acabar morrendo, tá? É isso que ocorre quando a célula animal ganha muita água quando mergulhada no meio hipotônico, ou seja, no meio onde a concentração de soluto é menor em relação ao seu interior. Beleza? Agora vamos analisar a seguinte situação. Se eu mergulhar essa célula, essa hemácia, no meio hipertônico, ou seja, onde a concentração de soluto é maior em relação à célula, o que vai acontecer? Essa célula ela vai perder água por osmose, então ela murcha. Olha o que acontece. Olha, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas de glicose, aqui eu só tenho 3. Então, por osmose, a água ela vai sair do meio menos concentrado e para o meio mais concentrado. Quando ela sai do meio menos concentrado para o mais concentrado, a célula perde água e ela murcha. Olha como ela está com volume reduzido em comparação aos outros estágios aqui. Tá? Deu para entender essa parte aí? Agora nós vamos ver o comportamento das células vegetais quando mergulhadas em diferentes meios, em diferentes soluções. E a osmose na célula vegetal, há muita semelhança entre a osmose na célula animal, tá? Mas temos algumas diferenças, e é justamente essa diferença que vamos demonstrar aqui, tá? Primeiro, a gente tem aqui, né, 3 célulazinhas vegetais submetidas em diferentes concentrações isotônicas, hipotônicas ou hipertônicas. E como característica dessas célulazinhas, nós possuímos, né, elas possuem um vacúolo cheio de água, como você pode ver, essa parte de azul aqui, tá? Aqui no caso tem pouca aguinha, tá? Essa parte aqui, ó, você pode ver. E uma membrana chamada parede celular, tá? Essa membrana aqui, que tá passando a setinha aqui para vocês identificarem melhor, tá? Além, claro, da membrana plasmática, mas elas também possuem uma outra membrana, que é a parede celular, formada por celulose, e essa membrana, ela é extremamente resistente e flexível e às vezes muito rígida também, tá? E é justamente essa grande diferença aqui, tá? O fato da célula vegetal possuir uma membrana resistente, flexível, quando mergulhadas no meio hipotônico, elas vão ganhar água, tá? O volume vai aumentar, seu volume vai aumentar, mas elas não vão se romper, elas não vão se estourar, beleza? Repara só como o vacúolo aqui cheio de água, tá com volume bem aumentado, tá? Porém, devido à parede celular, muito importante isso, a gente não encontra parede celular na célula animal, tá? Devido à parede celular, no caso da célula vegetal, rica, né, composta por celulose, a célula não vai se romper, não vai estourar, beleza? Quando mergulhadas no meio isotônico, vai ser a mesma coisa que acontece lá no animal, tá? Não vai acontecer nada com ela, ou seja, a célula vai ficar extremamente normal, a quantidade de água que entra, a mesma quantidade de água que sai. Quando mergulhada no meio hipertônico, ela também, assim como a célula animal, ela vai murchar. Repara só como aqui a gente teve uma separação do citoplasma da parede celular, tá? O vacúolo perdeu a água, repara só como ele está bem pequenininho aqui, tá? Ele perdeu a água, então murchou, tá? Um exemplo clássico que a gente pode dar aí é quando a gente tempera a salada, né? Vamos pensar você temperando agora a alface, né? Se você não comer na hora, se deixar para comer depois, você vai comer uma alface murcha, tá? Por quê? Porque vai perder a água, beleza? Você criou um ambiente hipertônico ali, perdeu água. Beleza? Bom, e agora para finalizar, respondendo aquela questão lá no início, né? Por que
a carne seca ou o bacalhau, eles são carnes que ficam um longo período fora de um ambiente refrigerado, tá? Bom, como você pode ter percebido, né, no mercado, o que tem lá no bacalhau? Muito sal, não é verdade? O que não falta é sal no bacalhau, certo? Bom, esse processo de salga, inclusive ele não é nenhuma novidade, ele é muito antigo, tá? Ele é utilizado para conservar os alimentos, tá? Como você pode ter notado, e como a gente veio falando aí, quando eu coloco muito sal no meio, tá? Eu crio um ambiente hipertônico. Logo, tudo que vai ficar ali em volta vai perder a água por osmose, tá? Então, por exemplo, se um micro-organismo precisa de água para poder realizar o seu metabolismo, para poder se desenvolver ali, ele não vai encontrar água. Então, aquele bacalhau ele vai durar um bom tempo fora do ambiente refrigerado, tá? Porque dificilmente um micro-organismo vai conseguir se proliferar ali, uma vez que não vai ter condições favoráveis, tá? Pois vai ocorrer uma desidratação, inclusive até dos micro-organismos, tá? Aquele meio ali vai estar sem água e, portanto, o micro-organismo não vai conseguir desenvolver naquele ambiente, tá? É um processo de conservação muito interessante, muito antigo, tá? Não é novidade, né? Mas é extremamente eficiente. Serve tanto para o bacalhau quanto para a carne seca, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Aquele abraço e até breve.